Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos do curso técnico em Tradução e Interpretação de Libras. Estamos começando uma nova disciplina, a disciplina de Libras 1, tá bom? Ela tem 60 horas, tá bom? E nós estamos aqui no vídeo da unidade 1, para vocês verem todos os conteúdos que vocês terão nessa disciplina. Vocês vão lá na aba Apresentação da Disciplina no AVA, certo? Leiam toda a ementa, todos os objetivos. E também vejam a apresentação da disciplina, que também está lá no AVA, ok? Aqui eu não vou mostrar mais para a gente não perder tempo, mas está tudo lá no material de vocês. Pessoal, nessa primeira unidade, nós vamos ver o alfabeto datilológico, os numerais, e também vamos conhecer os parâmetros fonológicos da Libras, ok? Então, vamos começar. Eu vou deixar minha câmera desligada por enquanto. Quando precisar, eu ligo. Tá bom? Precisar fazer alguma coisa que vocês precisam visualizar aqui. A minha apresentação aqui, que vocês vão poder ver também. Esse slide vai estar também no ABA, né? Eu não vou fazer novamente essa apresentação, porque ela já foi feita na disciplina anterior, né? Então, vocês podem ler rapidamente, pode dar pausa, quem é aluno novo, que entrou nas últimas chamadas, tá bom? Podem dar pausa e ler com calma, tá certo? Vamos começar aqui a nossa aula de hoje. Então, como eu já tinha falado anteriormente, nós vamos ver o alfabeto manual aqui primeiramente. O que é o alfabeto manual? Também conhecido como alfabeto datilológico. Vocês já ouviram essa palavra? Isso aqui é uma representação, né, gráfica do alfabeto datilológico. Vocês também vão poder ver todo o vídeo fazendo passo a passo lá nos materiais da unidade 1. Vamos entender o que é o alfabeto manual, né? Ele é utilizado para soletrar, usando as nossas mãos, as palavras, tá bom? E também ele pode ser chamado, como eu disse, de soletramento digital ou datilologia. O que é o alfabeto manual, gente? É apenas um recurso utilizado por falantes da língua de sinais. Não é uma língua, e sim um código de representação das letras alfabéticas. A próxima pergunta vai tirar uma dúvida de muita gente e também desmistificar, né, uma crença muito recorrente. O alfabeto manual é Libras? Tem gente que pensa que sabe o alfabeto manual, automaticamente já sabe a Libras. Vamos ver qual é a resposta para essa pergunta. Acreditar que a língua de sinais é o alfabeto manual é fixar-se na ideia de que a língua de sinais é limitada. Não é verdade, gente? Se eu acho que só o alfabeto manual é Libras, eu estou acreditando, então, que essa língua, que é a língua de sinais, é limitada, porque tem um limite de letras que eu faço com a mão, tá? Não é, gente. O alfabeto manual, ele não é Libras. Ele é uma adaptação, tá bom? Para nós realizarmos manualmente para determinadas coisas. Tem coisas determinadas que eu posso fazer com o alfabeto manual. Eu posso fazer uma frase inteira, professora, em alfabeto manual? Obviamente que não. Eu trouxe até um exemplo aí para vocês. Né? Se todas as sentenças que nós fizéssemos na Libras fossem com o alfabeto manual, já imaginou uma frase com 50 letras? Não tem condições, gente. É cansativo, não é fácil de compreender, né? Não é assim. Então, o alfabeto manual é Libras? Não. Vamos continuar. Então, qual é a função do alfabeto manual, professora? Por que ele existe? Para que ele foi criado? Bom, esse recurso ele foi criado para coisas específicas, como eu já falei para vocês. Que coisas são essas? Soletrar nomes próprios de pessoas, de lugares, siglas, tá bom? Então, se aquele vocábulo, você precisa fazer a interpretação dele, mas não existe um sinal,
Aí você usa o alfabeto manual para falar nomes, né, para mostrar nomes de pessoas, endereços, siglas, por exemplo, IFMA, né? Faz lá as letrinhas, porque não tem um sinal específico para isso, tá bom? Essa é a função do alfabeto manual. O alfabeto manual não é para fazer uma frase completa, não. Ele tem essas funções já determinadas. Então, podemos dizer que é um empréstimo linguístico, né? Assim também acredita Audrey Gesser, 2019, no seu livro Libras, Que Língua é Essa? E vocês têm aí a referência inteira para vocês poderem comprar, pesquisar sobre esse livro, tá bom? Professora, a senhora vai ensinar aqui nesse vídeo o alfabeto manual? Não, gente, porque nós temos tempo limitado aqui nessa videoaula. Mas eu deixei um infográfico da unidade 1 com os vídeos bonitinhos do alfabeto manual e dos números, tá bom? Eu quero que vocês treinem bastante, eu quero que vocês façam o nome de vocês, treinem o nome da família, pai, mãe, filho, treinem bastante. Olhem o infográfico da unidade 1 e treinem, ok? Algumas dicas úteis. Nós vamos usar datilologia nas nossas práticas, então aqui estão algumas dicas para que a nossa prática fique perfeita. Não é necessário fazer os acentos nas palavras durante a datilologia quando você está interpretando. Por quê? Porque, além de atrasar a datilologia, não faz diferença fonológica, né, para o surdo. O surdo, ele não consegue escutar qual é a sílaba tônica, né? E não vai fazer diferença para ele. Agora, se nós estamos ensinando língua portuguesa para o surdo, aí nós precisamos ensinar a norma da língua portuguesa, não é isso? Então, a norma da língua portuguesa, nós já sabemos, algumas palavras têm acentuação gráfica, isso? Então, se eu estou ensinando para o surdo, por exemplo, a palavra, uma palavra que Pará, né, que é o estado do Pará. Nós sabemos que o estado do Pará tem acento lá no A, não é isso? Então, se eu for ensinar para o surdo essa palavra, eu tenho que fazer o acento sim, tá bom? Um acento agudo lá na letra A. O único acento necessário de se fazer é o tio. Precisamos fazer o tio sempre, tá bom? O tio deve ser feito logo após a letra que necessita dele na língua portuguesa, que é na língua portuguesa o A e o O que recebem o tio. Então, olhem só. Se eu vou fazer aqui a palavra pé, né? Em datilologia. Letra P, E. Mas eu não estou ensinando a língua portuguesa para o surdo, eu não preciso fazer o acento. Faço só isso aqui. Se eu estiver ensinando a norma culta da língua portuguesa para ele, a escrita correta, aí eu faço. Faz o E, O. P, E e o acento. P, E e o acento. Ok? E o tio sempre tem que fazer em cima da letra, né? Que no caso é logo após a letra que ele exige. Pão, por exemplo, a palavra pão. P, A, tio, ó, desenho tio, ó. Bom? Pão. Professora, eu não posso fazer lá no final, depois que eu terminar a palavra? Não. Não pode fazer isso aqui, ó. P, A, O, tio. Não. Porque quem recebe o tio é o A, não o O. Tá bom? Todo mundo entendeu, né? Qualquer coisa é só voltar à aula, revisar bonitinho, tá bom? E os numerais em libras? Eles são categorizados em cardinais, que são aqueles 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqueles que a gente conhece. E os ordinais, que nós chamamos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim sucessivamente. Tá bom? E essa daí é a representação gráfica dos números na libras. Para ver o movimento correto, também deixei um link lá no infográfico da unidade 1. Estudem bastante. Vamos entender aqui quando é que eu vou usar os números cardinais nessas duas formas aqui, ó. Essas duas primeiras formas aqui, ó. Números e quantidade, tá bom?
Só vamos entender isso aqui porque não está lá no slide. Bom, sempre que indicar quantidade, nós vamos usar essa primeira forma. Olha só como o dedinho fica diferente. E sempre que que a gente não for indicar quantidade, nós vamos usar esses que estão aqui embaixo, que são laterais, tá bom? Vou abrir novamente aqui a câmera. Se eu quero falar sobre quantidade, se eu quero mostrar quantidades, eu vou usar os números cardinais dessa forma. 1, 2, 3, 4. Aí, a partir do 5, eu vou fazer como é normal. 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Então, a diferença vai ser aí só nos primeiros 4 números. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Agora, sempre que indicar que não é uma quantidade, que não indicar quantidade, não estou falando de quantidade, eu vou usar os números de forma lateral, igual tá aí, igual vocês vão aprender lá no infográfico. Olha como é diferente. Ó, o primeiro que indica quantidade eu faço assim. Esse não, esse que não indica quantidade eu faço assim, com o dedão. 2, 3, 4, e aí do 5 para frente são iguais, tá bom? A diferença é só aí do 1 até o 4. Então, quantidade, 2, 3, 4. Não é quantidade, 1, 2, 3, 4, lateral, tá bom? E aí do lado tem os exemplos de quando é que indica quantidade e não, ok? Revisem bastante os números que estão lá no infográfico. Vamos agora entrar aqui, né, nessa parte mais da gramática, certo? Que são os parâmetros fonológicos da Libras. É muito importante que vocês saiam da disciplina de Libras 1 com o conhecimento completo disso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nós já sabemos que a Libras é uma língua, isso já está superado, não é verdade? Já sabemos que a Libras é uma língua. Então, ela tem todos os níveis gramaticais, fonológicos, morfológicos, sintáticos de qualquer língua. Ele tem os seus constituintes, né? E aqui hoje nós vamos estudar os parâmetros fonológicos. O que são os parâmetros fonológicos? São os pequenos pedacinhos de um sinal, que compõem um sinal, que fazem o sinal se estruturar, tá bom? Se eu pegar um sinal e dividi-lo, eu vou ter aí os parâmetros fonológicos da Libras. Segundo Gesser, 2009, a estrutura da língua de sinais é constituída a partir de parâmetros que se combinam. Ao descrever os níveis morfológicos e fonológicos da língua americana de sinais, o linguista William Stoke, em 1960, apontou 3 principais parâmetros, tá, gente? Então, quando os estudos da língua de sinais começaram, lá na década de 60, o linguista William Stoke, ele descobriu na língua de sinais americana, tá bom? Não estamos falando ainda agora de língua de sinais brasileira, estamos falando de língua de sinais americana. William Stoke encontrou 3 constituintes fonológicos de um sinal na língua de sinais americana, que são configuração de mão, ponto de articulação, que também é localização, e movimento, tá bom? Então, são 3. Ponto de articulação e localização representam a mesma coisa, tá bom? Falando de local. Já na língua brasileira de sinais, Quadros e Carnot, em 2004, né, quando iniciaram aí os estudos linguísticos da Libras, Língua Brasileira de Sinais, nós já deixamos bem claro que cada país tem a sua língua, né? Então, os estudos lá da língua de sinais americana que o William Stoke fez servem como referência, sim, porque se trata de uma língua de sinais aqui no Brasil também, mas são diferentes, ok? Lá tem a língua de sinais americana, que é a língua de sinais brasileira. Então, aqui no Brasil, Quadros e Carnot, em 2004, descreveram, né, ao longo das pesquisas delas, que
A configuração de mãos, a localização, que é o ponto de articulação, e o movimento prevaleceram, continuaram, tá bom? Com unidades mínimas. E elas acrescentaram mais 2 parâmetros, tá bom? Que são a orientação da palma e as expressões faciais e corporais, tá bom? Ou seja, vamos entender aqui o que Quadros e Carnot descobriram, né, nessas pesquisas. O morfema na língua de sinais é formado por fonemas encaixados com um conjunto de parâmetros: configuração de mãos, movimento, localização, e não carregam significados isoladamente. Então, se eu fizer cada um dos parâmetros isolados, não tem significado. É como se fossem fonemas de Libras, tá bom? Sendo os fonemas cada um dos parâmetros. Quando eles se interligam, formam um morfema, que tem sentido. Tá bom? Que são os sinais, se formam os sinais na Libras. Desse modo se organizam os modelos fonológicos e morfológicos dos sinais. Professora, não compreendi. Vamos exemplificar? Então, vamos lá. Vamos pegar exemplo de uma língua que nós já conhecemos, língua portuguesa. Na língua portuguesa, nós temos os fonemas A, B, C, D. Toda vez que vocês verem uma letra dentro dessas barras, se refere a fonema, a som. Esses sons, isoladamente, se eu falar só B, A, isoladamente, não tem significação nenhuma, correto? Mas quando eu junto esses sons, né, seguindo as normas da língua portuguesa, elas ganham significado, que formam as palavras. Por exemplo, se eu pego o fonema P, AN, I, O, né, que nesse caso aqui tem som de U, eu formo a palavra pão. O P sozinho, o A sozinho, o O sozinho, os fonemas sozinhos, não tem significado. Mas quando eu os junto, eu dou um significado. Pão, o que é pão? É aquele bolo que a gente faz com massa de trigo e come. Ganhou um significado, certinho? A mudança de apenas um desses fonemas também significa a mudança do significado. Como assim? Se eu trocar apenas uma partícula, um sonzinho, eu troco todo o significado. Aqui eu coloquei o exemplo. Se eu trocar o P pelo C na palavra pão, eu tenho, então, cão. Outro significado, né? Não tem nada a ver pão com cão. São totalmente diferentes. Aqui vemos também mais exemplos, tá bom? Quando eu troco apenas uma partícula mínima. Se eu trocar só a primeira partícula aqui da palavra mala, eu posso transformar bala, fala, cala, pala, bola. Se eu trocar só o B, cola, mola, sola, gola, todas essas palavras têm significados distintos. É isso que eu quero que vocês compreendam aqui nessa aula hoje. A mudança de uma partícula mínima muda todo o significado. Na Libras também é assim. Nós não temos sons propriamente ditos, mas nós temos os parâmetros, que são as pequenas partes que formam um sinal. Se eu fizer um parâmetro sozinho, ele não tem significado. Mas se eu juntar com outros parâmetros, sim, nós vamos ter significado. E se eu mudar só um pedacinho, também eu vou mudar todo o significado do sinal. Gente, isso é maravilhoso, porque prova cada vez mais que a Libras, que a língua de sinais, é uma língua de fato complexa, cheia de camadas em vários níveis, tá bom? Vamos entender que parâmetros são esses, que pedacinhos são esses que formam os sinais. Então, são esses aqui, pessoal. A configuração das mãos, pontos de articulação, orientação, movimento, expressão facial e ou corporal. São 5 parâmetros que constituem os sinais na Libras. Vamos compreender um por um. Configuração de mãos. O
que é configuração de mão? É a forma que a minha mão fica, que a nossa mão assume no momento da execução de um sinal, tá bom? Elas não se restringem apenas ao alfabeto que nós vimos anteriormente. Hoje, elas são descritas em mais de 70, tá bom? Diferentes configurações de mãos que permitem a comunicação em libras e a execução de sinais. Quando vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver nos artigos científicos também, né? Vocês vão ver que existem várias tabelas de configuração de mão, a forma que a nossa mão fica durante o sinal, né? Tem tabela de 70, de 61, de 64, de 79 configuração de mãos. Alguns estudos hoje apontam até 111 configurações de mãos na língua brasileira de sinais. Professor, há um número exato? Já entraram em acordo? Não entraram em acordo, gente, até porque, pensem comigo, a Libras é uma língua, não é? Se ela é uma língua, ela não é limitada e ela está em constante transformação. Se ela está em constante transformação, novos vocábulos, né, novos sinais podem surgir de acordo com a necessidade dessa língua, assim como surge na língua portuguesa. E novas configurações de mãos podem surgir também, né, que vai servir para fazer determinado sinal que talvez hoje não exista. Tá certo? Então, não foquem muito na quantidade de configurações de mãos existentes. Foquem em realizar os sinais que vocês vão aprender corretamente com a configuração correta. É isso que importa para a gente hoje, ok? Então, essas aqui são algumas das tabelas de configurações de mãos existentes. Aqui temos aqui um youtuber, o Christopher, e ele vai mostrar para vocês 10 sinais com uma configuração de mão aqui. Vamos ver? Uma configuração em L. Então, vamos ver aqui. Educação. Ó, dá para fazer o sinal de educação com a configuração de mão em L. Conseguir. De novo. Trabalhar. Televisão. Divisão. Divisão. Pessoal, vou dar uma pausa, porque vocês podem ver esse vídeo no slide que está no AVA, tá bom? Para nossa aula gravada aqui não ficar tão extensa, mas vocês puderam observar que podemos fazer vários sinais com uma configuração de mão, né? Então, é importante fazer a configuração de mão corretamente na hora da execução do sinal, porque nós podemos mudar todo o significado. O segundo parâmetro que nos interessa hoje é o ponto de articulação, também chamado de locação. Tá? A locação, ou ponto de articulação, é o local que eu faço o sinal, tá bom? Vamos entender aqui. Essa imagem é um pouco ruim, mas eu gosto dela porque ela é bem completa, porque ela mostra todos os locais em que eu posso executar sinais na Libras, né? Tem aí topo da cabeça, têmpora, testa, sobrancelha, olhos, orelhas, na parte de cima, né? Lá na parte de baixo tem aí punho, palma da mão, dentro da mão, lateral da mão. Então, são vários, como vocês podem ver aí, 35 diferentes na língua de sinais brasileira. Todas essas partes que estão marcadas aí. Professora, se eu fizer um sinal que é para ser executado na bochecha, eu faço o mesmo movimento lá na testa, vai mudar o significado? Com toda certeza, gente. Lembrem do exemplo da língua portuguesa, né? Se eu trocar uma partícula, muda o significado. Aqui também, se você trocar o local que você faz o sinal, você também vai mudar o significado, ou até mesmo vai fazer o sinal não ter significado, né? Porque pode ser que não tenha um sinal equivalente ali no outro local. Aqui nós podemos ver exemplos de pontos de articulações diferentes. Entender, desculpa e dentista. Entender, o ponto de articulação é na testa. Desculpa,
é no queixo e dentista na boca. Então, são vários pontos de articulação diferentes. Aqui também tem um vídeo com pontos de articulações diferentes, vocês podem ver lá no material, que esse slide vai estar lá no aula também, tá bom? Vamos entender aqui o movimento agora, tá, gente? Pessoal, estou voltando sempre para a nossa aula não ficar muito extensa, tá? Mas vocês vão poder revisar isso quantas vezes vocês quiserem. O movimento é outro parâmetro fonológico que envolve diferentes formas e direções, desde os movimentos da mão. Tá bom? As autoras Quadro e Carnot citam Klima e Belugue para descrever o conceito de movimento como um parâmetro complexo, que pode envolver uma vasta rede de formas e direções, desde os movimentos internos da mão, movimentos do pulso, movimentos direcionais no espaço. Então, o movimento, o parâmetro do movimento, gente, ele é complexo por causa disso, porque pode ser um movimento apenas de pulso, pode ser a forma da minha mão ali, a direção da palma da minha mão, pode ser também um movimento feito no espaço, tá bom? E os movimentos que existem na língua de sinais brasileira são esses: retilíneo, angular, sinuoso, circular, semicircular e helicoidal. E aqui nós temos alguns exemplos, tá bom? Retilíneo. Gente, eu não vou passar para o vídeo não ficar grande, mas vocês podem ver tudo lá no slide, tá bom? Vai ficar estático. Angular, sinuoso, circular e semicircular. Helicoidal. Tem todos os exemplos, tá certo? Orientação. A orientação, gente, é um parâmetro muito importante. E ele é secundário. Por que ele é secundário? Ele não foi encontrado na língua de sinais americana por William Stoke, mas Quadros e Carnot identificaram ele na língua de sinais brasileira. O que esse parâmetro diz? Ele está relacionado à orientação da palma da mão, tá bom? Para onde a palma da mão está apontada e também colabora para a compreensão do sinal. Bom, a palma da mão pode estar para cima, para baixo, virada para o corpo, para frente, para a esquerda, para a direita. E também pode acontecer mudanças na orientação durante a execução de um determinado sinal. Então, eu posso começar o sinal com um movimento e durante a execução terminar com outro movimento, tá bom? Vamos ver aqui exemplos de como a orientação da palma pode mudar o significado. Te ajudar, ó, o verbo ajudar aqui, quando eu quero dizer vou ajudar alguém. Empurra para frente. E quando eu quero dizer me ajudar, puxa para trás. Então, a orientação da palma também ajuda a dar concordância, não é? Do verbo, para onde o verbo está se direcionando. Vocês podem dar replay aqui também e olhar no slide estático lá no aula. E, por último, gente, as expressões faciais e corporais. As expressões, né, não manuais são os movimentos da face, dos olhos, da cabeça, do tronco. Segundo Quadros e Carnot, 2004, as expressões manuais, não manuais, prestam-se a dois papéis na língua de sinais: diferenciação de itens lexicais e marcação de construções sintáticas. Professor, então quer dizer que eu posso também diferenciar sinais apenas com expressão facial e corporal? Sim. E também marca construções sintáticas, gente. Bom, o primeiro papel marca referências específicas, pronomiais, partículas negativas, advérbios, grau ou aspecto. Já o segundo papel marca sentenças interrogativas, exclamativas, orações relativas, topicalizações, concordância e foco. Notaram como as expressões faciais, elas não se referem apenas a sentimentos, elas são gramaticais. Eu preciso fazer as expressões faciais e corporais corretamente, porque eu posso cometer
o erro de não passar a mensagem que eu desejo corretamente. Se eu vou fazer uma frase interrogativa, tem um jeito da minha expressão ficar. Se eu vou fazer uma frase exclamativa, também tem outra forma da minha expressão facial ficar, tá bom? Eu não vou ler tudo isso, vocês podem ler. Aqui está só dizendo como é que fica a nossa expressão durante os tipos de frase. Vou abrir a câmera para exemplificar para vocês. Pronto. Então, ele está dizendo assim, ó, por exemplo, quando eu transmito uma mensagem afirmativa por meio dos sinais, as sobrancelhas e expressões ficam neutras, relaxadas, assim. Tá bom? Neutras. Quando eu vou fazer uma interrogação, é isso que está dizendo o texto, as sobrancelhas são franzidas e um ligeiro movimento da cabeça inclinando-se para cima. Vamos dar um exemplo. Qual é o seu nome? Eu não posso fazer a pergunta qual é o seu nome desse jeito aqui, ó. A expressão neutra, não posso fazer isso. Para interrogar na língua de sinais, eu preciso usar as expressões faciais. Ó, a sobrancelha vai franzir, um movimento da cabeça, por isso que é a expressão facial e corporal, tá bom? A face e o corpo, esse movimento aqui. Então, se eu quero perguntar, tenho que fazer essa expressão, não posso perguntar a expressão neutra, tá bom? Se eu quero exclamar, né, falar uma frase exclamativa, também vai mudar, a sobrancelha vai levantar, toda a face vai ficar. Se eu quero falar, por exemplo, nossa, como você é bonito, né? Olha só, a expressão facial é outra, a expressão corporal também é outra, tá bom? E assim, a importância das expressões faciais e corporais se mostram não apenas para expressar sentimentos, raiva, ódio, amor, paixão, ciúme, não. Também são gramaticais e é muito importante. Nós vamos trabalhar muito isso durante toda essa nossa disciplina, tá bom? Vou só abrir aqui o slide para a gente concluir a nossa aula. E aqui também no slide tem um vídeo de várias expressões faciais, 42 expressões faciais junto com sinais, tá bom? Estudem bastante, pessoal, leiam as apostilas, os infográficos, todos os artigos que estão na unidade 1, tá bom? Só para encerrar, então, muito obrigado pela atenção, voltem à aula, revisem quantas vezes quiserem, tirem as dúvidas através do chat, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula.